levamos quase 1.800 anos depois de Cristo para atingirmos 1 bilhão de seres humanos no planeta. Hoje, 2020, 220 anos depois, atingimos a marca de 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos. A cada 20 segundos aproximadamente nasce uma pessoa. Obviamente, a taxa de crescimento da população vem diminuindo, mas isso não é igual entre países ricos e países pobres. Será que o nosso planeta é feito de coração de mãe? Sempre cabe mais um? Será que há espaço para todos? O sol brilha igualmente para todos? Será que há recursos de fato disponíveis, como água, alimento para todos? Vamos pensar não só no presente, vamos pensar no futuro e cuidar de nós, dos que estão à nossa volta e cuidar do meio ambiente. Vamos preservar. O assunto de hoje é população, dinâmica populacional e os fatores que influenciam essas variações. Eu sou o professor Wellington Sibaldi de Biologia e é sobre isso que hoje vamos falar. Bom, hoje, como foi dito, vamos falar sobre populações, mais especificamente sobre a dinâmica das populações. E a gente vai analisar então as questões relacionadas à quantidade e aos fatores que influenciam essas quantidades, ou seja, uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. Então, de início, a gente, antes de qualquer coisa aí, pode bater um print aí, uma foto, pausar, desenhar, vocês fiquem à vontade aí. Beleza? Pronto. Então, de início, a gente tem que entender o conceito do que é população. A população ela é um conjunto de seres da mesma espécie que se reproduzem entre si e que vivem em uma certa área há um certo tempo. População de ratos, de baratas, de jacarés, de serpentes, de seres humanos, de baleias, enfim. Quando junto eu tenho uma comunidade, ela interage com as coisas não vivas, né, os fatores abióticos, e aí forma um ecossistema. Então, tudo que é vivo é componente biótico, interagindo com os abióticos, a gente tem aí um ecossistema, ok? Quando estamos falando de comunidade, conjunto de populações, população, conjunto de seres da mesma espécie. Se a gente for analisar o ser, um indivíduo, um ser de uma população, nascer e crescer, a gente tem poucas características mensuráveis, mas quando a gente fala de população, a gente consegue ter características próprias da população, como por exemplo a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, a taxa de mortalidade, as variações de migração. Quando a gente fala de migrar, eu tenho aqueles que entram em uma área, eu digo que ele está imigrando, ou quando ele sai de uma área, ele está emigrando. Como é que eu posso, esses fatores isolados aqui, pouco contribuem para a gente analisar as características de uma população, mas quando a gente os junta, a gente consegue determinar se ela está crescendo ou diminuindo, ou seja, o seu índice de crescimento. Então, para analisar o tamanho de uma população, eu vou me relacionar aqui com a densidade, onde eu vou avaliar o número de seres que existem em uma determinada área. Essa área também pode ser substituída pelo volume, então metros quadrados, metros cúbicos, centímetros quadrados, centímetros cúbicos, isso aí depende do caso. Aqui é interessante o seguinte, se eu considerar aqui a taxa de natalidade mais a taxa de imigração dos que entram sendo maior do que a taxa de mortalidade dos que saem, eu digo que a população está crescendo. Isso aí já caiu no Enem, questões onde eles colocam tabelas e colocam as informações, e aí basicamente é você somar, você vai fazer uma continha. Então, tudo que nascer e entrar na cidade, no ambiente, na área, né, vai contribuir para o aumento. Em contrapartida, aqui contribui para a diminuição. Então, digamos que nasce 20, chegam naquela cidade mais 10, morrem, né? Isso ao longo de um tempo, morrem, sei lá, 15 e saíram 5. Eu vou fazer o seguinte,
Positivo, positivo, aqui no caso o sono deu 30. Isso para contribuir para aumentar nessa população. 15 com 5, 20. Então eu vejo que eu tenho um saldo de 10. Né? Ou seja, nasceram 20, entraram 10, a população cresceu 30. Mas saíram 5 e morreram 15, então houve uma baixa de 20. E ainda continua um saldo de 10. A população ainda está em crescimento. Isso aí a gente vai avaliando ao longo de um tempo. O que influencia a variação desses fatores aqui? Aí a gente entra em uma análise qualitativa, onde a gente vai ver quais são os fatores que vão influenciar para essa baixa do IC, né, do índice de crescimento, ou para a elevação dele. Eu posso representar isso por gráficos, né? E aí tabelas também. E muita gente não gosta de trabalhar com os gráficos porque tem dificuldade de interpretação, é muito necessário. Você veja que sempre quem já fez o Enem, né, sempre vê questões lá envolvendo gráfico, na área de matemática, de física, de química, biologia. E é fácil, basicamente você vai ter que entender essa linha vertical e essa linha horizontal. Então, basicamente é o seguinte, nesse caso aqui, a gente tem o número de indivíduos e o tempo. Eu vou avaliar que à medida que a linha vai subindo, vai passando o tempo, em segundos, em hora, em décadas, em milênios. E à medida que essa linha também vai subindo, eu chegar aqui, ó, eu já vejo que eu tenho mais indivíduos aqui do que aqui. Então você vai avaliando dessa forma e aí, ao longo aqui da explicação, a gente vai entendendo e vendo que não é tão complexo. Vamos lá. Curva de crescimento em S ou em J, também chamada de curva sigmoide, né? Que vem da letra grega sigma. E ela representa um aumento no número de indivíduos que começa lento, se torna rápido e depois se estabiliza. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, representa em azul, vermelho e preto, essas variações aqui. Por que esse crescimento inicialmente é lento? Porque eu tenho um número menor de indivíduos, então a reprodução ali é baixa. Eles estão em menor número e ocupando uma área que é relativamente expansiva para eles. Quando esses indivíduos começam a aumentar em quantidade, consequentemente, a taxa de reprodução também aumenta. E aí, a velocidade do aumento dessa população segue um crescimento muito rápido, que a gente chama de uma progressão geométrica ou um crescimento exponencial. É como se eu tivesse 2 e sempre vai dobrando. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e por aí vai. Só que chega um ponto que o ambiente vai impor condições para que aquela população não consiga se reproduzir adoidadamente, porque senão vai faltar o quê? Vai faltar espaço, eles vão começar a competir por espaço, vai de repente faltar comida, a disponibilidade de água começa a reduzir, as próprias variações climáticas aí podem alterar também, mas eu tenho que considerar que ela se estabiliza por causa da carga máxima ambiental, o que eu chamo de carga biótica máxima. O que seria biótico? Biótico quer dizer vivos. Então, a carga máxima que o ambiente pode suportar para garantir a vida daquela população é esse limite, nesse caso aqui, para esse número de indivíduos, não é? Ao longo do tempo. Veja que ela não varia. Quando a população atinge esse limite, começa a se estabilizar. Então, aumentam as competições, começa a diminuir o número de indivíduos. Aí depois, diminuindo, começa a se reproduzir de novo. Então, ela fica nessa oscilação, nessa linha aqui. É o padrão típico da maioria das populações. Pode existir alguns casos onde o crescimento é super exagerado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma representação, né, de uma curva de crescimento em J. Isso é típico de algas, de bactérias. Então, imagine você, se a gente deixasse as bactérias se reproduzindo em condições ideais, ou seja, sem nenhum fator que impusesse um limite para o crescimento delas, para você ter uma ideia, determinadas bactérias se reproduzem a cada 20 minutos. Então, eu terei um crescimento exponencial. 20, eu tenho uma, duas no caso, né? Depois 4, 8, 16, 32 e por aí vai. O interessante é que se você for fazer o cálculo aí, que a gente não vai fazer aqui, né? Vai demorar bastante,
depois de um dia e meio, dá o quê? 36 horas, em um dia e meio você teria a quantidade de bactérias suficiente para cobrir uma camada todo o planeta Terra. Em um dia e meio, por conta desse crescimento vertiginoso. Qual a consequência disso? É tanta bactéria se reproduzindo que antes a disponibilidade de alimento, que era suficiente, começa a faltar para essas. E começa a haver uma queda vertiginosa também, que poderia ou pode levar as bactérias ou qualquer outro organismo que siga isso à extinção, ou falta de recursos. O caso da eutrofização, que a gente já trabalhou na questão da poluição ambiental, né, dos impactos ambientais. Quem não assistiu, dá uma assistida lá, já aproveita aí, se inscreve no canal se não está inscrito, né? Marca o sininho para receber as notificações, compartilha aí, para dar uma moral, né? E já vai deixando alguns comentários aí, de preferência bons, né? Para a gente ficar mais amigável, vamos dizer assim. Estou resenhando. Então, as algas a mesma coisa. Se eu fornecer alimento, matéria orgânica, como é o caso de esgoto sendo lançado ali, de resíduos da agricultura, como no caso de fertilizantes, que possuem muitas substâncias que favorecem o crescimento dessas algas, elas crescem tanto que começam então a superpovoar o ambiente, falta alimento e elas morrem. E morrendo todas as algas, imagina que elas são produtoras de oxigênio, aquilo leva à morte no rio. Com o homem, a população humana também pode ocorrer. Você veja que a nossa população tende a crescer de maneira constante, tende. Quais são os fatores que vão impor? O fator aqui da carga máxima biótica, e nós estamos ultrapassando, porque para vocês terem uma ideia, vamos considerar o seguinte: o homem moderno, né, acredita-se que ele surgiu na África, né, esse homem moderno é aquele homem que tem a capacidade cultural de modificar no seu ambiente e causar muitas alterações, como foi o caso há 200 mil anos em algumas regiões da África. E daí ele foi migrando, né, por vales verdes, férteis, e por conta das alterações climáticas que aconteceram naquela região, eles precisaram migrar. Mais ou menos 50, 40 mil anos atrás, eles chegaram na Europa e foram se estabelecendo por várias partes do planeta. Mas imagine que de 200 mil anos para cá, né? De 200 mil anos, vamos tomar como referência o cristianismo, né? O nascimento de Cristo. De 200 mil anos até o nascimento de Cristo, a população não passava de alguns milhares de seres humanos, do Homo sapiens, né? De 200 mil anos, então, ano zero, nascimento de Cristo, até mais ou menos 1800, ou seja, 201.000 anos e 800. A população aqui foi que chegou, deixa eu pegar aqui, foi que chegou a 1 bilhão de anos. Veja que tempo louco para gerar essa quantidade de seres. Veja como tinha espaço disponível, recursos disponíveis. Por que tão lento? Logicamente, porque a Revolução Industrial estava engateando ainda, e depois é o boom, né? Segunda e terceira fase, lá em 1930 e tal, e aí ela se expande mais rapidamente. De 1800, vamos aumentar, veja quanto tempo chegou, vamos considerar só de 0 a 1800, 1 bilhão. Daqui, vamos avançar apenas 130 anos. Eu cheguei em 1930. O que fez com que aumentássemos mais 1 bilhão de anos. Ou seja, temos agora 2. Já foi um tempo bem menor. Vamos aumentar apenas 30 anos. Chegamos em 1960. Aumentamos de novo mais 1 bilhão de anos, mais 1 bilhão de humanos, estamos em 3. Olha o crescimento vertiginoso exponencial. Sempre praticamente dobrando, né? Aqui não, ainda não, mas já é um crescimento, ó, de 130 para 30 anos. Que variação. Daqui para a década de 80, 20 anos, né? Apenas 20 anos. Nós estamos em 1980. Pulamos aqui, em apenas 20 anos, pulamos para mais de 5 bilhões. E que doideira. De 1980 para cá, estamos em 2020, né? Passou-se 40 anos. E a gente chega aos incríveis
7,7 bilhões de anos. Como já foi falado, em 2050, se continuarmos nesse avanço, provavelmente chegaremos aos 9 ou mais. Lógico que existe uma série de fatores relacionados aos problemas do ambiente, não é só a superpopulação, depois a gente fala disso. Mas uma coisa é certa, a taxa de crescimento vem diminuindo, né? Ela está mais ou menos a 1,2% ao ano. E isso se deve principalmente aos países ricos que têm uma taxa de natalidade mais baixa em relação aos países mais pobres, que continuam fazendo mais filhos. Lá, por exemplo, nos países ricos, a taxa de sobrevivência, né, atinge os 78 anos. Então, se você nasceu lá, beleza. E se nasceu mulher, melhor ainda. Porque os homens, né, se impõem em condições de maior risco para a sua vida, para a sua saúde, e acaba, de certa forma, morrendo mais cedo, né? Por conta de ser mais ousado em algumas atividades e acaba se envolvendo em situações não tão corriqueiras para as mulheres, ok? Então, a tendência é a gente controlar esse crescimento populacional, não imposto pelo governo, mas, de preferência, a própria pessoa tendo capacidade de perceber isso. Então, esse crescimento em J ultrapassa a carga biótica máxima e pode resultar em até extinção da espécie ou escassez dos recursos, que nesse caso muitos são finitos para a gente. Eu posso então entender o seguinte, que potencialmente as espécies ou as populações, elas têm a tendência de se reproduzir indefinidamente. Isso sempre que houver condições ideais. Então, quando eu falo de potencial biótico, é a capacidade que uma população tem de se desenvolver em um certo ambiente durante um certo período. Esse potencial biótico, dentro de condições ideais, iria ultrapassar a carga máxima ambiental, ou seja, a carga limite do ambiente. Só que a gente sabe que existem os fatores chamados fatores de resistência ambiental. O que são esses fatores de resistência ambiental? São aqueles fatores que vão influenciar no aumento ou diminuição do índice de crescimento da população. Então imagina aqui, água, competição, predadores, parasitas, doenças, né, que vão acometer as populações. No caso da população humana, uma alta ou baixa taxa de investimento no saneamento básico, isso tudo influencia para que a população deixe de ter esse crescimento ideal e tenha, na verdade, um crescimento real, que é aquele que vai seguir a curva sigmoide. Cresce lentamente por conta do menor número, acelera o crescimento exponencial por altas taxas de reprodução e depois se estabiliza dentro dos limites ambientais, para não causar problemas nem para si, nem para os outros e muito menos para o ambiente. Então isso aqui é uma representação de resistência ambiental, crescimento que seria ideal, que é utópico nesse caso, né? E aqui o crescimento real. Quais são os fatores que influenciam nesse crescimento real? A gente pode, já viu aqui eles, né? Alguns fatores, e eu posso ter então perceber o seguinte: existem os fatores que são dependentes da densidade e os fatores que são independentes da densidade. Eu previ aqui preguiça, né? Está escrevendo muito. Quais são os fatores que não dependem da densidade? São aqueles que vão acontecer, que vão influenciar a população, independente dela ser grande ou pequena. Então, eu tenho, sei lá, humanos não, né? Vamos falar da população. Tem uma população de lebres, tem 100 milhões de lebres numa área, e tem outra população que tem 1 milhão. Esses fatores que não dependem da densidade vão influenciar tanto tendo 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, quanto tendo 1 milhão. Por exemplo, o clima, variações climáticas, por exemplo, secas prolongadas, vai matar os dois, dependendo das condições que eles tiverem ali, do acesso à água. Um inverno mais rigoroso, inundações, tempestades, isso vai variar o crescimento dessa população, independente da quantidade. Já os fatores dependentes da densidade são aqueles fatores que vão estar diretamente relacionados à quantidade.
quanto maior a densidade for, mais intensamente esses fatores vão agir. Por exemplo, dois fatores aqui, além desses que a gente já citou, comida, água, as brigas nas competições por espaço, por fêmea, né, por macho para casa lá, eu tenho também o predatismo e o parasitismo. O predatismo é quando eu tenho a relação onde um animal, um ser, se alimenta de outra espécie. O parasitismo é quando eu tenho um ser que vive às custas de outra espécie, provocando-lhe danos. São relações aí desarmônicas. Mas veja, a relação do predatismo, eu vou ter sempre uma relação entre presa e predador. E elas se autorregulam. Porque à medida que aumenta o número de presas, o número de predadores começa a se reproduzir mais, porque tem mais comida, mas consequentemente, tendo mais predador, eles começam a buscar mais alimentos, que leva à escassez dessas presas e consequentemente volta a reduzir o número de predadores. Sobe e elas ficam se autorregulando, desde que não haja interferências externas, principalmente por nós. Então, no caso, zebra, né, na África, quanto mais zebra tiver, mais acesso à comida, mais leões, tanto para os mais fracos, para os mais velozes. Quando começa a aumentar o número de leões, começa a aumentar uma competitividade, o consumo começa a aumentar, o que leva à redução do número de zebras e, consequentemente, uma baixa novamente do número de leões. Então, ela fica se estabilizando. Até com relação à comida também, né? As plantas. Já o parasitismo, a gente vai ter o seguinte, uma relação onde, dependendo da densidade, né, quanto maior o número de indivíduos, maior o número de doenças que pode acontecer transmitida por seres que parasitam esses. Então, por exemplo, a gente vai ter três coisas aqui bem interessantes. A gente pode ter a endemia, vou colocar aqui, a endemia, a epidemia, vou fazer um pequeno aqui só para, deixa eu alterar aqui, né? Fica melhor assim. A endemia, a epidemia e a pandemia. Endemia é a situação onde eu tenho um número de casos ou um número de doenças que acometem uma população constantemente ao longo do tempo. Então, sempre eu vou ter um número esperado de doentes em uma determinada área ao longo de um período. Isso é a endemia. Então, são doenças, por exemplo, muito caracterizadas pelas verminoses, como, por exemplo, a ascaridíase, né, que é causada pela lombriga, a esquistossomose, que é o cistosoma, a teníase, né, que é causada pela solitária, a tênia. Então, elas são muito corriqueiras em determinadas partes do Brasil, por exemplo, ou mesmo da África. Já ainda dentro de endemia, eu posso ter algumas parasitoses, no caso, transmitidas por protozoários, como a malária, né, onde a gente vê a doença de Chagas. Algumas regiões do Brasil têm constantemente. Aqui na região sempre tem, eu sempre escuto casos, de toda sala de aula que eu pergunto, sempre tem alguém que conhece ou que teve na família alguém com a doença de Chagas, aquela que enche o coração. Já a malária se especifica mais para algumas regiões do norte do Brasil. A epidemia é aquela situação em que ocorre um surto alto, exagerado, repentino, no número de doentes, além do que se esperava naquele período. Então eu tenho, por exemplo, aqui, vamos representar isso na forma de um gráfico simples. Eu tenho aqui o tempo, né? E aqui o número de indivíduos. Indivíduos é um time. Na endemia eu vou ter isso aqui, ó. Na endemia, número de casos frequentes dentro de um período em uma determinada área, sempre dentro do esperado, aquela oscilação. Já no caso da epidemia, ela vem aqui de repente, bum, um surto epidêmico. A doença se espalha para algumas áreas que antes não eram rotineiras, né, de aparecer aquela doença, e o número de casos aumenta com um boom gigantesco.
Por exemplo, isso é muito comum no caso de bactérias, né, as bacteriosas e as viroses, como por exemplo aqui a cólera. Década de 80, muita gente morrendo por causa de cólera, né, transmitida por água, tal, contaminada. A gripe, no caso, uma epidemia que começou em alguns locais e agora se expandiu e virou uma pandemia, né, o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, né, esse novo coronavírus que está aí dizimando populações. Pandemia é quando ela atinge surtos epidêmicos em várias áreas do planeta, que é o que estamos enfrentando, a exemplo da AIDS também, que é uma outra pandemia, ok? Endemia é mais local, epidemia é um surto que se espalha por lugares antes não esperado e acomete um número maior de seres, e a pandemia é quando isso se alastra para proporções mundiais. Controle biológico, né? Eu posso fazer o seguinte, isso é muito controle biológico, é utilizar um organismo que vai atacar um outro que é considerado uma praga. Eu posso usar um predador para isso, ou eu posso usar um parasita. Na agricultura, a gente usa muito os agrotóxicos, né, para atacar, para diminuir as pragas, mas é mais viável, do ponto de vista ambiental, eu utilizar um organismo que ou preda ou parasita esse ser. O mais benéfico é usar um parasita, porque ele tem uma relação mais específica. Então, por exemplo, existem pulgões que atacam as plantações de milho e as plantações de trigo. Então eu pego e coloco um predador dela, joaninha, funciona legal. Mas e se eu usar um outro predador que ele tem um leque maior de refeição, vamos dizer assim? Ele pode acabar aquela praga e depois começar a atacar seres que ele não deveria, o que levar a um sério problema ambiental. Então, no caso do parasita, então, por exemplo, existe uma lagarta da soja que tem um vírus chamado baculovírus, que ele é específico para essa lagarta. Então, ele ataca muito bem essa lagarta quando ele é introduzido naquele ambiente. Então, parasitas são mais eficientes para o controle biológico. O perigo de usar predadores também, ou mesmo até o próprio parasita, é quando não é feito um estudo ambiental da forma devida. Porque se eu introduzir uma espécie que antes não vivia naquela área, eu chamo essa espécie de espécie exótica. O que é uma espécie exótica? É uma espécie que não existe em um ambiente naturalmente e ali foi introduzida, ou ela chegou. Essa espécie exótica, então, ela pode se tornar um problema, porque ela pode ocupar os nichos, né, as funções, né, os trabalhos que eram de outros seres, e isso levar até uma competição com as espécies nativas, diminuindo essa população ou até mesmo dizimando essa população nativa. Isso ocorreu, por exemplo, com a introdução da tilápia no Brasil. A tilápia é uma espécie, se não me falha a memória, asiática. E ela foi trazida para cá, virou um problema, se instalou, se adaptou, e aí ela se tornou uma espécie invasora. Essa espécie invasora, altamente adaptada, compete por alimento, tem uma maior capacidade e se torna uma praga, por não ter predadores para ela, por não ter parasitas suficientes para elas. Então, isso ocorreu, por exemplo, um acidente em meados do século XIX, quando caçadores quiseram levar da Inglaterra para a Austrália coelhos. Na Austrália não tinha. Colocaram eles lá e os bichos começaram a se multiplicar enlouquecidamente. Tanto que, depois de um certo período, atingiram a incrível quantidade de 200 milhões de indivíduos lá na Austrália, porque não tinha predadores bem específicos para eles, ou mesmo os parasitas que existiam na Inglaterra. Resultado, tentou-se várias coisas para controlar essa população que estava acabando com as plantações e com as pastagens, e aí, em 1950, eles pegaram um vírus que era transmitido por um inseto, e esse vírus começou a dizimar, né, diminuir a população de coelhos.
baixou, só que sobram coelhos que são resistentes aos vírus. Resultado, o número começou novamente, depois de cair, a aumentar, não chegou aos 200 milhões, mas se tornou um novo. Bom, então, sobre população, é basicamente isso que a gente precisa conhecer, ok? Preste muita atenção aos gráficos, tente analisá-los, praticar questões envolvendo essas variações, a interpretar bem. E é isso, assim, os problemas ambientais não decorrem apenas das superpopulações, a gente pode também considerar a má gestão dos recursos hídricos, a má gestão da distribuição de alimento, seja por ignorância, seja por sede excessiva do lucro constante e absurdo, sem levar em consideração a manutenção do meio ambiente. Então, a forma que a gente tem de reduzir os problemas que estamos enfrentando, como fome, países que ainda não têm saneamento básico da forma devida, mais da metade da população do mundo não tem. A gente precisa investir em educação, em saúde, em medicina, em qualidade de vida, porque quando a pessoa tem essas três coisinhas só, principalmente a educação e a qualidade de vida, isso se reflete na capacidade dele perceber o ambiente e tomar as melhores decisões para si e para os outros, para garantir uma vida melhor, tanto para a geração de hoje quanto a que está por vir. Ok? Um abraço a todos, espero que tenham gostado da aula. Aproveita, curte aí, dá um like, né? Se inscreve de novo, veja os outros vídeos e fique aí ligados para acompanhar os próximos. A ideia novamente é compartilhar informação e até mesmo entender que biologia é para a vida realmente, não só para a profissão. Falou? Um abraço, beijo, tamo junto, fui.